Vadão, no final do jogo você nos dizia o seguinte, que 99% do título, né, já é do Santos. Como inverter essa situação? Como trabalhar esse 1% no decorrer da semana, Vadão? Não, é muito mais difícil do que essa semana anterior, né? Mas nós vamos pensar com calma, vamos ver os jogadores. Provavelmente a gente vai continuar não usando os jogadores que estão contundidos, né? Vamos ver o Neto se foi alguma coisa mais leve. Então vamos esperar até terça-feira, dar a folga para os jogadores amanhã, para a gente poder conversar, analisar os fatos. O Santos tem um jogo importante na quinta-feira. Pode acontecer do Santos chegar um pouco mais desgastado, tem o lado físico, a gente tem que estudar, uma série de coisas. Mas a gente não pode negar que com 3 gols de diferença, né, num jogo que poderia ter sido um placar bem menor, pelo que foi apresentado dentro do campo, o próprio Guarani fez um bom jogo, mas sofreu um resultado cruel. Então eu não estou nem chateado pelo fato de ter perdido, mas o placar que eu entendi, que pelo que foi o jogo, não deveria ter sido tão alto para que a gente pudesse ter uma chance maior. Mas Neymar vive um momento que é ímpar, né? Inclusive o primeiro gol dele, quer dizer, era o Allan Kardec tentar fazer o gol, sobrou justamente para ele. Ele, quando o nosso zagueiro foi para dentro do gol, ele jogou no contrapé, né? Então é um jogador genial e no último minuto lá, passando os 45, a gente tomou o terceiro, que foi o que praticamente tira muito da nossa chance. Foi 2-0, embora seja com o Santos, mas você faz um gol, você está muito próximo de empatar para ir para os pênaltis, aquela coisa toda. É muito difícil, vamos ser realistas. Fiquei muito satisfeito com o desempenho dos jogadores, da equipe, mas infelizmente o placar foi muito desastroso. Agora, Vadão, o torcedor do Guarani que veio ao Morumbi reconheceu isso, né, que você acaba de falar, aplaudindo o time após o jogo. Não foi um Guarani que apelou, né, não foi um Guarani que deu pontapé, um Guarani que tentou jogar diante desse Santos. Só que esse Santos, Vadão, tem o maior artilheiro da história do clube, do Santos, após o Pelé, Neymar, que hoje chegou a 104 gols. Isso serve de conforto, de consolo, para saber que o Guarani, de fato, do outro lado tem, como você acabou de falar, um jogador fora de série? Não, serve, tem uma série de coisas. O Santos é melhor, a própria a própria fixação dos 2 jogos em São Paulo, tudo conspirou a favor do Santos, né? Então, mas eu não, analisar o Santos, a gente já analisou antes de começar a partida, durante toda a semana. Então, falar bem do Santos, que o Santos é o melhor, tem o melhor treinador, o melhor jogador, é o melhor time das Américas, enfim, tudo era favorável ao Santos. O que eu lamento não é isso, o que eu lamento é a gente ter jogado uma boa partida e ter sofrido 3 gols de diferença. É isso que a gente lamenta, porque toda a diversidade que a gente tinha pela frente nós sabíamos. Eu disse desde o início, nós não vamos fazer nenhuma deslealdade com o Neymar, nós vamos jogar futebol e jogamos futebol, né? Só que quando nós tivemos por exemplo, o Ganso acertou um chute de fora da área no final do primeiro tempo, fez o gol. O Bruno acertou no começo do segundo tempo, ela pegou na trave e caprichosamente foi para o lado, para fora, não para dentro. Então são detalhes do jogo, se faz 1-1 ali, o jogo muda. Então o que eu estou mais assim, aborrecido não é com o fato do Santos, do poderio, de me consolar. Eu acho que o fato é que nós jogamos uma boa partida e sofremos um resultado que foi desastroso em virtude do que nós apresentamos, né? Se a gente tivesse jogado mal, o Santos tivesse dominado o tempo todo, tivesse chutado 15, 20 bolas, 30 bolas no gol, como é de fato o que o Santos sempre faz, aí eu falaria, bom, o Santos tem uma superioridade astronômica e nós tomamos um 3-0, como o São Paulo tomou 3-1, como outras equipes tomaram até demais. Mas não, eu acho que o jogo foi muito forte, foi muito bom, a gente marcou, a gente jogou. E o resultado é que não agradou pela contagem. O Vadão, analisando os adversários que já enfrentaram o Santos, já tentaram marcar o Neymar dando butinada na bola, como o seu time fez e outros adversários já fizeram nesse campeonato, e o resultado a gente já conhece. Hoje, qualquer um que for enfrentar o Santos e pegar o Neymar um pouquinho inspirado, vai perder o jogo? Não diria que vai perder o jogo, mas tem grande chance. Nós, por exemplo, se você for analisar hoje a atuação do Neymar, ele fez 2 gols, o terceiro foi o que deu aí esse gosto que liquidou, né? Mas durante os 90 minutos, né, a gente conseguiu neutralizar, segurar. Quer dizer, o Neymar não foi um jogador que fez muitas jogadas durante o jogo, né? Então a gente conseguiu até, de certo ponto, cercar bem o Neymar, né? Fizemos uma marcação por setor
com o Bruno Pérez, com o Bahia, o Domingo chegando na cobertura, quer dizer. Então eu acho mais quando o Neymar realmente está inspirado, e se ele tiver um pequeno espaço, né? Você vê que no último gol o menino subiu, não alcançou, ele dominou atrás, então ele tem uma facilidade muito grande para concluir num espaço curto. Então é muito difícil. Eu acho que o Neymar jogando bem, a chance do Santos vencer ela aumenta muito. Ô Vadão, o Guarani jogou tudo que pode, não tem como melhorar mais nada na próxima partida. E outra, o Domingo saiu aqui dizendo, ó, temos que jogar da mesma forma que atuamos hoje no próximo domingo, não devemos mudar nada. Você concorda? Plenamente. Eu acho que a partir do momento que todos nós entendemos que fizemos um bom jogo, independente do resultado, porque muitas vezes o placar não reflete aquilo que foi o jogo. Eu não estou dizendo aqui que foi injustiça, né? Longe disso. Estou dizendo que o placar foi muito alto pelo que foi o jogo. O jogo teve um momento que teve muito equilíbrio. Mesmo no segundo tempo, quando o Santos começou um pouco melhor, depois a gente se acertou, teve um volume grande de bolas cruzadas, o Fabinho pela esquerda, entramos pela direita, só que nós não conseguimos fazer o gol, não conseguimos finalizar. Então, aí que ficou a diferença. E o Santos, a rigor, quantas chances de gols teve, né? Então teve um aproveitamento acima da média, foi isso que determinou o resultado da partida. Vadão, você falou que está chateado pelo resultado desastroso, 3-0, duro tirar uma diferença dessa, mas você deve trabalhar a semana motivando os jogadores para isso. E como faz? O jogador fala, não dá, temos o Neymar pela frente, temos o Santos e temos que fazer no mínimo 3 gols sem tomar. Não, se a gente for pensar assim, a gente vem aqui e toma 5. Nós temos que pensar que dá, que nós vamos fazer o possível para que alguma coisa de positivo aconteça. Nós vamos trabalhar nesse sentido. Se a gente vier com o sentimento de derrota, a gente vai sair daqui com uma goleada. Hoje que a gente jogou muito bem, a gente perdeu 3-0, que já é considerado uma goleada. Então nós temos que pensar diferente. Lógico que agora vamos pensar, vamos conversar com os jogadores, vamos sentir os jogadores. Nós temos a semana toda para fazer isso. Mas o pensamento que nós temos, se não der para ser campeão, vamos tentar jogar para vencer o jogo. Se vencer de 1-0, ótimo. Fizemos também uma vitória e encerramos com chave de ouro, vamos dizer assim. É óbvio que é muito difícil fazer 3 gols de diferença do Santos, até pelo potencial do Santos. Mas vamos vir aqui para tentar vencer o jogo. Se a gente conseguir, mesmo não alcançando o placar, já é uma grande coisa. Vadão, o Guarani teve chance no início do segundo tempo, 1-0 para o Santos, teve aquela bola na trave, vai saber o que poderia ter acontecido se aquela bola entrasse. Mas em relação, sem tirar o mérito do Santos, mas a justiça do placar, qual teria sido o placar justo hoje? Eu acho que um gol de diferença seria de bom tamanho. Os 3-2? Não diria 3-2, eu acho que 1-0, 2-1, vamos dizer assim, porque na verdade não teve grande chance. Tá? Os goleiros não fizeram defesa, a rigor o Emerson fez uma grande defesa numa bola parada, numa cobrança de falta. Mas o volume do Santos, assim, quando o Santos teve um pouco mais de volume, o Emerson não foi exigido, né? Então a defesa nossa teve uma postura boa. Assim como nós também tivemos um volume grande, mas a rigor também o Aranha fez pouquíssimas defesas importantes. Então eu acho que o placar foi elástico em relação a isso. Mas você não pode tirar o mérito de quem tem o talento e que tem um aproveitamento acima da média. Adão, para trás, você falou que a diferença do placar foi pelo fato de Neymar ter mesmo desequilibrado. Vendo, hoje você sentiu na pele, né, o que é enfrentar o Neymar. É possível parar ele? Qual é a maneira de se marcar um jogador como esse para evitar que ele faça tanta coisa assim? Eu acho que hoje até ele não fez tanta coisa, né? Só fez 2 gols, né? Não, mas eu estou dizendo assim, muitas jogadas importantes ele não fez tanto assim. Mas é muito difícil, então você tem que ter um ótimo marcador individual que não tome cartão. Você vê, nós tomamos um cartão amarelo com 1 minuto de jogo. Por isso que eu não quis optar pela marcação individual. Se eu tivesse só trabalhado isso e transferisse a responsabilidade apenas para um jogador, esse jogador já estava liquidado no jogo. Então nós fizemos uma marcação sobre o setor que nós entendíamos que seria a melhor forma para que não houvesse esse tipo de problema, de tomar o cartão logo cedo. Então eu acho que marcar o Neymar tem que ter um marcador muito bom, pegar o Neymar também num dia em que ele não esteja tão inspirado, mas eu acho que tem que ser marcação dupla. O Neymar atravessa um momento que não dá, um jogador só é muito difícil. O cara vai roubar 1, 2, 3 bolas, mas se ele pegar 10, 7 ele vai dentro, então é muito difícil. Padrão, você perdeu essa semana 2 jogadores, né, o Fumagalli e o Oziel, já tinha perdido a oportunidade de jogar em casa uma final. Queria que você analisasse o desempenho desses jogadores que substituíram o Fumagalli também, o Oziel, o Medina e o Bruno,
E se você pensa, já está pensando em alguma alteração para a próxima partida, ou você acha que é esse time mesmo que deve ir para o jogo? Não, primeiro que nós não temos tanta opção assim para mexer, né? Eu acho que você jogar com o Santos numa final, perder. Primeiro começamos a perder o Edson Monteiro, que era o capitão, o cara que comandava o meio campo nosso. Tem uma noção muito grande de apertar a marcação na frente e quando não dá afastar, quer dizer, ele fazia esse comando dentro do campo, que hoje, por exemplo, não tinha nem como dar instrução lá de fora pelo barulho do estádio. Depois a gente perde o Fumagalli e o Osiel, que atravessa o momento, os dois atravessavam o momento, um é artilheiro, o outro atravessava o melhor momento da carreira. E a gente perde o Neto, né? Então nós já viemos com muitos desfalques, tivemos que fazer uma substituição, duas forçadas, porque nós tínhamos 2 volantes amarelados, né? No intervalo do jogo eu acabei optando por tirar o Pasto para colocar o William, para não ficar com os 2 volantes amarelados, a gente perdendo o jogo. Então foram muitos problemas. Aí veio essa decepção que a gente teve, que também não adianta lamentar, isso já foi, que foi não jogar no Brinco. A gente tem uma força muito grande dentro do Brinco, né? Embora a gente tenha jogado bem aqui. Mas no Brinco a gente tem tido um aproveitamento e algumas partidas bem acima do normal. Nós tivemos um aproveitamento de 90,9%, né, de aproveitamento. Jogamos 11 partidas e ganhamos 10. E isso, de repente a federação não dá o direito para que a gente jogasse dentro do Brinco. Então tudo conspirou a favor do Santos contra a gente. E as contusões, realmente, se perder 4 jogadores titularíssimos para ir para uma final contra o Santos, sendo que a nossa reposição é mais de jogadores jovens, obviamente que ia ter uma queda, embora eu acho até que o time foi muito bem. Medina, Bruno, todos aqueles que entraram, cumpriram muito bem seu papel. Vadão, boa noite. Como que você trata o time jogando bem e finalizando apenas 7 vezes no gol, numa decisão? O time teve mais volume de bola, apesar de ter errado um pouco na saída de bola, teve mais volume, só que errou muito, finalizou pouco e errou demasiado em outros jogos. Queria que você falasse sobre isso. Foi exatamente isso. Eu falei até no intervalo, que estava faltando um pouco mais de objetividade. Quer dizer, a gente teve um volume grande pelas laterais, em bons momentos no primeiro tempo, depois também no segundo tempo, só que não transformando em chance. Se você for pegar o retrospecto dos últimos jogos que nós tivemos aí, Palmeiras e Ponte Preta, eu só estou dizendo em jogos decisivos, porque o forte nosso foi o campeonato inteiro, jogar pelas laterais. Se você pegar o jogo do Palmeiras e o jogo da Ponte Preta, a gente entrou o tempo todo, todos os gols, a maioria deles foram feitos dessas jogadas que nasceram pelas laterais. Hoje nós também construímos a jogada pelas laterais e não construímos uma chance. Vadão, você já viu alguns jogadores, participou do surgimento de alguns grandes jogadores, Rivaldo, Kaká. Queria que você me falasse o quão genial você vê o Neymar, ser tão jovem, num ponto tão alto. E na final contra o Barcelona ele disse que naquele dia o Santos tinha aprendido uma lição de futebol. Você acha que hoje é mais ou menos o que se aplica ao Guarani? O Santos deu uma lição de bola ou não? Não, de maneira nenhuma. Vou começar pela segunda. A gente tiver uma lição de bola, pode ser que no próximo jogo a gente tenha. Hoje o jogo foi equilibrado, foi forte. Primeiro tempo, a rigor, o Santos teve a única chance foi o gol, né, que ainda foi um lance da entrada da área, fora da área, estava muito longe. No segundo tempo foram pouquíssimas chances de gol também. Então nós não tivemos nenhuma aula de futebol, nós tivemos um jogo, até diríamos, bom, a maioria do tempo equilibrado, com o Santos tendo um poder de finalização muito mais eficiente e muito mais criativo que o nosso. Em relação a outra pergunta, você... Genial. Não, é genial. O que mais me impressiona no Neymar não é a inteligência. A inteligência nós tivemos muitos jogadores inteligentes no futebol brasileiro. Mas é a coordenação motora que ele tem, né? Aliado à velocidade, que ele muda de direção com uma facilidade incrível, coisa que poucos jogadores conseguem fazer. Eu acho que talvez hoje no Brasil é o único jogador que consegue ter uma mudança de direção com uma rapidez impressionante, que não há zagueiro, volante, lateral, quem quer que consiga acompanhar o lado motor dele, né? Esse lado motor do Neymar, aliado à sua juventude, ao seu talento, fica praticamente impossível numa jogada de mano a mano você conseguir roubar a bola. Vadão, gostaria que você comentasse sobre a atuação do Bruno Mendes, esse jovem de 17 anos, seu centroavante. Gostaria que você comentasse a atuação dele hoje uma partida de pressão, na final, em que ele se comportou nesse jogo. Eu acho que foi a grande primeira decisão do Bruno, né? Decisão que eu digo de final. Então eu acho que ele foi muito bem, lutou muito, em nenhum momento se omitiu, caiu pelas laterais,
nas jogadas aéreas dividiu com o Dracena, dividiu com o Durval. Eu acho que em nenhum momento se acanhou, procurou fazer o melhor. Eu acho que o fato dele ter apenas 17 anos e na sua primeira final com o Santos, dentro do Morumbi, teve uma atuação boa, né? Poderia ter sido melhor desde que a equipe também proporcionasse melhores jogadas. Me parece que teve um lance no primeiro tempo que ele não estaria impedido, ele poderia ter tido a chance também de fazer o gol, e um lance me parece que foi puxado, também não posso ter certeza. Estou fazendo crítica ao árbitro, porque eu acho que a arbitragem foi muito boa. Então eu acho que o Bruno teve uma atuação normal, boa, para um garoto de 17 anos.